Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou melhor, graças a Deus, né? Ontem meu nariz estava sangrando porque estava muito seco, né? Tive que usar o nebulizador, mas hoje estou melhor. Ainda estou um pouco rouca, né? Ainda resfriada, mas sei que logo vou estar bem, em nome de Jesus. Gente, hoje eu não aguentei o frio, eu tô aqui, né, com meu casaco de frio, porque hoje tá muito frio, muito mesmo. Nós já temos o sol aqui raiando, brilhando, mas o frio tá grande. Aqui nessa época só vai aumentando o frio agora, até julho. Aí agosto começa a esquentar. Gente, setembro é um calor difícil de aguentar. Mas eu estou feliz por tudo, feliz por estar aqui, feliz por estar bem, né? Feliz por estar trazendo esta palavra maravilhosa. A palavra de hoje é muito inspiradora, né? Vai nos falar o quê? Vai nos falar a respeito da cidade santa, né? Da cidade santa que descerá do céu. E o propósito de Deus do Jardim do Éden vai se concretizar, sim, conforme a vontade dele. E o título da palavra de hoje está em Salmos 37, 29, que diz assim: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. Amém, amém, né? Então, para aquelas pessoas que acham que o mundo vai ser destruído, que não haverá mais mundo, que todos nós vamos para o céu, gente, não será bem dessa forma, não. A palavra nos explica, né, que alguns escolhidos de Deus, as primícias de Deus, vão habitar o céu com Deus. O restante de nós vamos viver aqui na terra paradisíaca, na cidade santa que descerá do céu. E Deus fará novos céus e nova terra, né, e um novo lar, para que nós venhamos habitar onde não há choro, não há tristeza, não há dor, não há morte, não há sofrimento e não há mentira e nenhum tipo de pecado. Nada que contamine a cidade santa vai ter lá, né? Por isso precisamos nos preparar desde agora. Estarmos preparados, estarmos prontos, né, para a volta de Cristo. Se Cristo voltar com a gente em vida, beleza. Se ele voltar, a gente já estiver morto, já estiver dormindo na santa paz da morte, nós seremos ressuscitados. Então, temos que estar preparados para isso, porque se morrermos, será assim, ó, de uma hora para outra. E também a volta de Cristo será assim, de uma hora para outra, rapidão, assim, num piscar de olhos, diz a palavra. Gente, olha como tá frio. Eu peguei água natural, né? E olha como tá o copo todo. É o frio que tá aqui hoje, viu? A água natural acabou ficando gelada. Meu Deus. Meus amores, vamos ao quê? Não esquecemos da nossa palavra do dia. Nossa promessa. Essas promessas que nos deixam mais esperançosos do dia de amanhã, né? Falando-nos carinhosamente nos momentos que estamos precisando de ouvir a voz do Pai Celestial. Eu amo estas promessas. E a promessa de hoje está em Salmos 27, 1. Salmos 27, 1. Aqui, ó, podem ver. E vamos ver o que está escrito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Gente, isso aqui me faz lembrar
os hebreus lá no deserto, né? Quando aconteciam as coisas e eles ficavam amedrontados e depois eles se lembravam que Deus era com eles, né? Que todas as batalhas que eles enfrentassem, Deus os faria vencedores. Olha que maravilha, né? Então, essa promessa que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, não precisamos temer nada, absolutamente nada. Está doente, está desempregado, está endividado, seja qual o problema for que você estiver vivendo, não precisa temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor é a força da nossa vida, né? Então, de quem me recearei? Não precisamos ficar receosos de coisa alguma. Precisamos exercer a fé, confiar no nosso Deus Todo-Poderoso e saber, né, que tudo vai dar certo. Amém? Glórias a Deus e aleluia. Palavra maravilhosa que fortalece a nossa alma. Quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, e a gente ouve, né, uma promessa dessa que Jesus diz, né, que o Senhor diz que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa luz, que nós podemos confiar nele, que tudo mais Ele fará, é maravilhoso, né? É um momento em que a gente vai ficar feliz e confiante com a fé renovada de que tudo vai dar certo. Amém? Vamos à nossa leitura do texto de hoje, que diz assim. Salmos 37, 29. Os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre. Então, infinitamente, para sempre, herdarão a terra, né? Herdarão o favor de Deus sobre as nossas vidas. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis mostram que a terra foi cuidadosamente preparada por Deus para a habitação humana. No fim do período criativo que envolvia nosso globo terrestre, tudo era muito bom. Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, no maravilhoso jardim do Éden e supriu-os de uma fartura de bons alimentos. Foi dito a esse primeiro casal humano: sede fecundo e tornai-vos muitos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então, esse era o plano de Deus para nós. Gente, tá batendo uma brisa tão fria aqui agora. O plano de Deus era que os humanos se reproduzissem naquele lugar paradisíaco e que aquele paraíso se estendesse por toda a terra e nós cuidássemos amorosamente dos animais, né? E vivêssemos felizes e sermos perfeitos. Por quê? Porque Adão e Eva eram perfeitos. Era para todos nós ser perfeitos, né? Mas infelizmente nós sabemos que a história tomou outros rumos e adiou a vontade de Deus, né? Adiou o querer de Deus sobre nós, mas nós sabemos que vai acontecer, sim. Quando Deus quiser, né? Vai acontecer. E diz mais: eles teriam filhos perfeitos, estenderiam os limites de seu lar paradisíaco a toda a terra e exerceriam um domínio amoroso sobre os animais. É o propósito de Deus ter uma família humana perfeita morando para sempre na terra. Sim, a humanidade foi criada para viver por toda a eternidade no paraíso na terra. Esse é o propósito de Deus e é isso o que a Bíblia realmente
ensina. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar que o querer de Deus é que nós vivamos perfeitamente, harmonicamente, num lar paradisíaco aqui na terra, né? Uma extensão do céu aqui na terra, com todos adorando a Deus. Olha que maravilha, né? Como Deus, ele é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, tão simplificado, né? Que maravilha, né? Deus é todo poderoso mesmo. E eu fico imaginando, né, lendo essas passagens, imaginando como era no passado, né? Como ele agia. Gente, eu fico assim maravilhada, maravilhada. E nosso texto de hoje está em Salmos 37, 29, que diz: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então a palavra vai dizer que os justos vão viver onde? Na terra, nessa terra paradisíaca, né? Nós vamos ver aqui agora Gênesis 1, 31, que diz assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi até a tarde e a manhã do sexto dia. Então, quando Deus fez todas as coisas, ele viu, né, que tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, toda a criação, né, era boa, né? Foi terminado ali a criação no sexto dia e tudo era maravilhoso, tudo era perfeito. Nós vamos ver aqui agora, em Gênesis 26 ao 28, que diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, olha, o plano do Senhor era esse. Era que nós dominássemos essa terra, mas de uma forma sábia, né? De uma forma que iríamos multiplicar, seríamos muitos. Ai, meu nariz tá ruim, viu? Seríamos muitos e viveríamos de uma forma maravilhosa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Por quê? Porque o pecado entrou, né, através do primeiro casal ser humano feito por Deus aqui na terra. Mas nós perdemos esse favor de Deus, mas Deus, mesmo naquela época, já tinha preparado tudo, né? Ele disse que ele iria fazer com que o descendente da mulher pisasse a cabeça da serpente, né? E a serpente ferisse o nosso calcanhar. Gente, tem coisa mais ruim do que calcanhar ferido? É o que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos feridos nos calcanhares, né? O mal que sobrevive sobre a terra, sobre todos os lugares, né? Fica nos ferindo. Mas Deus, através do seu Filho unigênito, pisará a cabeça dessa cobra. Na verdade, já pisou há 2000 anos atrás, né? Há quase 2000 anos atrás, porque foi... era 33, era de Cristo, e nós estamos 2023,
e 25 era de Cristo, né? Então, falta alguns anozinhos para completar, né? Os 2000 anos que Jesus veio nessa terra e pisou a cabeça da cobra. Mas Jesus pisou a cabeça da cobra, mas nós continuamos, né? Séculos após séculos, anos após anos, milênio após milênio, sofrendo ainda. Mas isso será por um curto período de tempo, assim diz o Senhor. E Ele nos revelou tudo o que há de acontecer. Deus revelou Jesus antes que ele nascesse, né? 400, 500 anos antes já se profetizava a vinda de Jesus. E Deus é tão especial que ele também desenhou o futuro para que nós viéssemos saber o que vai acontecer. Então, no livro de Apocalipse, que significa revelação, né? Que foi revelado a João na ilha de Patmos, essas palavras, essas profecias que hão de acontecer. E no final dela, vai falar a respeito do novo céu e da nova terra, onde Apocalipse 21. Vamos ler ele todo para a gente ver que maravilha, né? Vai imaginando aí, porque eu gosto de ler e gosto de imaginar a cena, né? Que dia esplendoroso vai ser, né? Que maravilha. E diz assim, Apocalipse 21, 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Então, quando a cidade santa descer, aqui vai ser renovado, teremos um novo céu, teremos uma nova terra e não precisaremos mais do mar. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ele viu a cidade santa descer do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então Deus habitará conosco, né? No meio de nós, dentro dessa cidade santa. Deus vai habitar conosco na cidade santa. Olha que maravilha. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que maravilha, né? Neste tempo, nós não vamos mais chorar. Eu que sou chorona, né? Qualquer coisa estou chorando. Não vou mais chorar, né? Não haverá mais morte, nós não precisamos ter medo, né? Não haverá pranto, não haverá doença, não haverá clamor, dor, né? Isso tudo, ó, será passado. Sabe, quando a gente passa uma dificuldade, sobrevive a ela e depois você recorda e fala, ficou lá no passado. Tá? É dessa forma que vai ser conosco. Vai ficar tudo lá no passado e novas coisas virão e coisas boas virão, né? Lá eu não vou estar resfriada como estou aqui, não vou sentir frio como estou sentindo aqui, né? Nem eu e nem você. E diz mais. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha isso. O Senhor vai nos dar da água da fonte da vida, né? De uma forma gratuita, né? Não será cobrado, né? Nós podemos aproveitar ali todos os dias. Olha que maravilha. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Olha que palavra. Ele vai dizer que quem vencer será herdeiro de todas as coisas e ele será o nosso Deus e nós seremos filhos de Deus. Então nós precisamos vencer o quê? Vencer o mundo, vencer as concupiscências da carne, vencer o pecado, né? Vencer os desejos carnais, sermos pessoas castas, puras, limpas, aperfeiçoadas a cada dia para herdar essas bênçãos infinitas que Deus tem a nos dar. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Olha, além de tudo isso, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a sua segunda morte. Então, aqueles que cometem tais pecados que aqui estão, né? E entre esses pecados, a mentira, porque o diabo ele é o pai da mentira, né? Ele mentiu para enganar Adão e Eva. Então, Deus abomina a mentira. Ele não gosta de maneira nenhuma. Então, quem pratica tais coisas vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E essa será a sua segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então ele foi levado em espírito, né? E foi mostrado a ele como seria a cidade, né? O tamanho, as medições, né? Tudo quanto seria a construção. E era tudo perfeito, tudo feito de pedras preciosas, né? E era um quadrado perfeito, né? Tanto dos lados como altura, né? Largura, tudo era o mesmo tamanho. E a cidade era brilhante, resplanderosa, como se fosse um vidro puro, né? Como é que eu falo? Resplandecendo, né? Por onde quer que fosse, né? E tinham 12 portas, né? E tudo muito bonito. E vai dizer aqui no final: a cidade não necessita de sol nem lua para que resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominações e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa é a importância de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, porque só herdarão essa cidade santa quem estiver com o nome no livro da vida do Cordeiro, quem for comprado com o sangue do Cordeiro. Mas, irmã, todos nós fomos comprados com o sangue. Sim, meus amores, todos nós fomos comprados, mas a quem rejeite a Jesus. De que forma?
não obedecendo, não crendo, né? Não tendo ele como o único e suficiente Salvador, não acreditando na palavra que é a Bíblia, né? Então, tudo isso nos afasta de estar no livro da vida de Jesus, né? Por isso precisamos ter uma vida plena, santificada, aperfeiçoada. Todos os dias nós tentamos melhorar e melhorar. Para quê? Para herdar essa cidade santa e viver eternamente em paz, em alegria, num lugar lindo, né? Iluminado por Deus, né? Olha que maravilha, né? É muito bom, muito mesmo. Gente, esse devocional de hoje foi maravilhoso, né? Nos inspirou, nos encorajou a sermos aperfeiçoados todos os dias. Tá muito, muito, muito bom, né? Esses devocionais que nós estamos fazendo, estamos aprendendo muito a palavra do Senhor, nos edificando. E vamos ajudar a edificar outras pessoas. De que maneira? Me ajudem, curta, compartilha, se inscreva, comente, né? Para quê? Quando você faz isso, o YouTube entende que o assunto é bom e envia para mais pessoas, né? E assim nós vamos evangelizando, né? Tanto nós quanto ao próximo, e assim cumprindo o ID do Senhor. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.